Boa tarde, senhores. Salve Maria. Aproveitar que eu tô andando de volta para casa aqui para gastar uma energia e fazer um desabafo. Nós estamos vivendo aí num mundo em que os jovens, eles são respeitados em excesso, né? Quase idolatrados. Vide aí, por exemplo, uma Greta Thunberg da vida, que é uma mongoloide, né? Coitada, na verdade a culpa não é dela, a culpa é dos pais, né? Que ficam utilizando dela para empurrar uma agenda, né? E de outras pessoas envolvidas que financiam isso aí. Mas é uma jovem perturbada, né? Com autismo, e ela fala ali, né? No painéis ali das Nações Unidas para diversos líderes de país, é aplaudida, etc., como se fosse uma grande personalidade, né? Mas a gente vê isso também nos meios bons, né? Então, hoje em dia, né, tenho feito conteúdo aí por vários anos, já participei de grupos de Discord para discutir tópicos, grupos de Telegram, etc. Então, no mundo cristão, pelo menos no mundo católico, que é o que eu tenho contatos, tem se visto um crescente número de adolescentes que se acham professores, que se acham especialistas, né, tomistas, biólogos, o que quer que seja. E esses jovens, eles estão basicamente se tornando meio que autodidatas, assim, né? O jovem tem 14 anos de idade e já quer ler a Suma Teológica inteira, né? O sujeito tem 17 anos, sequer finalizou aí o ensino médio, mas ele quer dar aula de química no YouTube, né? E muitas vezes essas iniciativas são aplaudidas pelos adultos, né? Ó, que jovem inteligente, etc., né? Eu não estou aqui, obviamente, dizendo que jovens não devem estudar desde cedo, embarcar ali nos tópicos que os interessem. Jamais negaria que isso é bom e que deve ser feito. Nós devemos treinar as leituras desde cedo, etc. Mas há um certo elemento de arrogância e de presunção nesses meios. Então, para te dar um exemplo, quando eu tinha um grupo de Discord, eu descobri que tinha um indivíduo, por falta de palavra melhor, transexual, não sei se fez cirurgia, acho que não, mas tomava hormônio, um indivíduo com aparência feminina, mas sendo homem, que estava dando aulas de filosofia no Discord, tomista, para adolescentes. Agora, para os pais que estão aí me assistindo, você ficaria confortável de saber que um transexual ou sei lá como é que chama esse povo que toma hormônio aí, que se chama, dá um nome feminino para si mesmo, está dando aula para o seu filho de 13 anos em uma plataforma online? Complicado, né? E não só isso. Como que alguém pode se dizer um excelente tomista, sendo que essa pessoa não consegue sequer aceitar a realidade da sua própria identidade? Isso é contraditório. É impossível que um indivíduo desse consiga ter a mente clara para discutir metafísica. Mas esses adolescentes católicos estavam defendendo esse indivíduo com unhas e dentes. Se tivéssemos em um ambiente público ao vivo, eles provavelmente me atacariam. E basicamente, em uma ligação em que fizemos, eles disseram, além de outras coisas, né, que todos eles ali presentes, todos os jovens entre os seus 15 e 18, 19, que seja 20 anos, continua sendo adolescente, principalmente se é homem,
tinham potencial de serem maiores que São Tomás de Aquino, porque eles tinham acesso a mais conhecimento científico, a mais, né, tecnologia. São Tomás não tinha, então em potência todos eles tinham a capacidade aí de ser maiores que São Tomás de Aquino. Então esse tipo de absurdidade, né, indivíduos que sequer têm uma vida de oração constante, mas querem virar metafísicos, invertendo até as ordens aí de estudo, se vê muito comum isso entre os jovens, né? Jovens querendo discutir validade de missa, dando conselho para outros jovens de 17 anos se ele deve ou não deve ir em missa nova, que tal documento significa tal e tal coisa. Estamos assim num tempo de caos, né? De autodidatismo, cada um é o seu próprio papa, rei, líder. Não é só entre os jovens não, tá? Isso ocorre de maneira geral hoje em dia. Mas entre os jovens é mais perigoso porque o jovem não tem experiência de vida nenhuma, né? O moleque quer entender os princípios do ser, né? Mas ele nunca lavou um prato na vida. E muitas vezes o que você vê são indivíduos que decoram conceitos, sabem até utilizá-los em uma sentença de forma coerente, saberiam até refutar um argumento que eles já viram sendo refutado antes, usando o conceito, mas assim que você os desafia para que eles utilizem aquele conceito no mundo real, como que esse conceito te ajuda a ver a realidade? Ele não sabe te responder. Então ele decorou o conceito, e aí que tá, é aí que engana as pessoas. Você memoriza um conceito, mas você não verdadeiramente sabe o conceito. Você pode decorar quais são os transcendentais, ele pode assistir uma aula do Carlos Nogueira lá e memorizar o que o professor Carlos falar e repetir, até saber colocar em uma sentença, mas isso não quer dizer que ele entende o que é o transcendental. E é muito provável que ele não vá entender o que são os transcendentais se ele tiver 15 anos e nunca tiver vivido. Então, por exemplo, nós sabemos na filosofia que há uma ordem, uma hierarquia do ser, né? Minerais, por exemplo, as plantas, os animais, etc. Você pode memorizar isso aí, alma sensitiva, alma nutritiva, saber que quanto mais potência a coisa tem, mais imperfeita, mais suscetível à mudança, menos identidade. Mas se eu te perguntar, como é que isso aplica na realidade? O que isso está me dizendo sobre a realidade? Essas pessoas geralmente não sabem dizer, meu, porque elas não sabem realmente o que é o ser. Não sabem o que é que elas estão falando. E muitas vezes alguém com experiência, que seja até um fazendeiro, ele sabe mais sobre o ser do que esse jovem. Ele sabe por causa de uma familiaridade com a realidade. Ele não tem o vocabulário, ele não tem o conhecimento para dar nome aos bois, mas ele sabe mais. Há mais sabedoria em uma senhorazinha lá no interior, esposa de fazendeiro, que tem visto plantas crescerem desde o começo da vida, tem tido contato com a natureza, dentre outras coisas, do que num moleque enfiado dentro de uma biblioteca de 15 anos que nunca fez nada na vida. Então, eu, por exemplo, sou um péssimo filósofo, medíocre. Tenho pouca capacidade de expressar as minhas intuições filosóficas, porque me falta vocabulário, me falta, né, como é que se diz? Quando a pessoa é bem, enfim, detalhismo, que seja, precisão, me falta precisão. Mas, enquanto biólogo, tendo estudado criaturas por anos, eu sei como se manifestam esses conceitos que a gente aprende na filosofia na realidade. Então, uma planta, ela é mais potência do que ato do que, por exemplo, um cachorro. Então, ela tem menos identidade. Se eu picar uma planta, cortar metade dela, ela ainda pode crescer.
Quando que você vai fazer isso com um animal? Não, porque o animal ele é mais perfeito, ele é mais indivisível. Ele precisa de mais, a forma dele tem que ser mais perfeita para manter a multiplicidade dele unida. Então ele tem mais células. Então, para os jovens aí, tem um pouco mais de humildade. Viva o mundo, porque todo conhecimento ele tem que partir pelos sentidos primeiro. Se você ficar só lendo o que os outros escrevem, você vai ter o conhecimento ali abstrato, mas não vai saber trazer isso para a realidade, o prático, para a coisa. Você não realmente conhece as coisas. Aristóteles, antes de ser um filósofo, era um biólogo. É por isso que ele desenvolveu o essencialismo dele. Por isso que ele entendeu o que é mudança, que ele observou o mundo. Então, os jovens hoje em dia, você tem que ter experiência. Vai ler, vai ver as coisas com seus próprios olhos, vai passar tempo na roça, vai cheirar algumas flores, vai observar a relação entre as coisas. Não aprenda só tudo por trás de livros, não. E a filosofia geralmente ela fica melhor com a idade exatamente por causa da experiência, né? Então, essa dica vale para todos nós, incluindo a mim também. É muito fácil ficar embasbacado com algum conhecimento que a gente aprende momentâneo, né? Minha mãe usa uma expressão muito boa, né? Tem pessoas que são o último livro que leu, né? Então o sujeito vê lá, assiste uma live de alguém, lê um livro tal, fica empolgadíssimo com aquilo ali, sai falando daquilo ali como se fosse um especialista no assunto. E são todos conhecimentos superficiais. Que se você ficar cutucando ali, você vê que a pessoa não sabe praticamente nada. Então, tenhamos um pouco aí de humildade, respeitemos aí a ordem do conhecimento, né? Aprendemos primeiro as ciências básicas, né? Gramática, saber escrever direito, saber lógica, saber pensar de forma coerente, estudar as coisas como elas são, e depois você parte aí para essas coisas mais elevadas, né? Não inverta as coisas. E tem uma boa vida de oração também, uma vida, né, missas frequentes, etc. Porque o indivíduo que está em estado de graça por mais tempo, ele se torna mais inteligente, porque a sua inteligência fica menos anuviada pelos pecados, etc. Então é possível que você se torne um bom metafísico, um bom estudante, se você ainda assiste pornografia, por exemplo. Se você fica jogando videogame 5 horas por dia, né? Então o cara consegue ter uma discussão de filosofia usando anime. Você já vê que tem alguma coisa fundamentalmente errada aí, né? Então fica aí esse alerta a todos, inclusive para os adultos, incluindo para mim mesmo, que ainda gasto muito tempo com atividades inúteis e muitas vezes fico meio preso em algumas coisas superficiais aí, não me aprofundo. E tenha uma excelente semana e até a próxima.